E eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em Mateus, capítulo 4. Eu vou ler só um versículo. Versículo de número 1. Mateus, capítulo 4. Versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Amém. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Amém. Queridos, eu gostaria de falar com os irmãos sobre quando Deus nos leva ao deserto. Nós observamos nessa passagem como que Jesus, em seu ministério, ele foi um homem completamente guiado pelo Espírito Santo. Nos versículos anteriores, nós observamos Jesus, ao ser batizado, o Espírito descer sobre ele como uma forma corpórea de pomba. João Batista viu o Espírito Santo vir sobre Jesus, e ele, cheio do Espírito Santo, sai daquele batismo. Mas ele não sai do batismo para iniciar o seu ministério pregando e curando. Ele não sai do seu batismo para iniciar já as curas maravilhosas, a sua manifestação pública, onde a sua fama começa a correr, onde as pessoas começam a ver o que Jesus está fazendo. Depois dele ser batizado, o Espírito Santo, ao invés de conduzi-lo para o ministério de pregação e de milagre e de maravilhas, conduz ele ao Espírito. Conduz ele ao deserto pelo Espírito. Por quê? Porque tinha propósitos. Porque havia algo que, mesmo Jesus sendo Deus, precisava passar por aquilo, ser tentado. Alguns cogitam a possibilidade de Jesus ter caído, mas não tinha como. Jesus era Deus, ele iria vencer todas as tentações. Mas era propósito, ele precisava ali como representante da humanidade, como o segundo Adão, que cedeu à tentação, vencê-la naquele momento. Ali Jesus vence o diabo, não cai na tentação e segue o seu ministério. Mas o que me chama a atenção nesse versículo, e onde eu quero chegar, e onde eu quero me reter, é que como Deus conduz Jesus a uma situação. O Espírito Santo conduz ele ao deserto. O Espírito Santo conduz ele a situações que podemos dizer que não é tão agradável. Quem quer ser conduzido para ter um encontro com o diabo? Para ser tentado por ele, para falar com ele, para ouvir as ofertas dele. Foi isso que Jesus passou nesses 40 dias em oração e jejum, sendo tentado pelo diabo para fazer com que ele desviasse do propósito que ele tinha estabelecido, que era de servir a Deus, da cruz, de fazer a redenção da humanidade, levar a salvação aos homens, a todos os homens. Mas o que eu percebo aqui é que, lógico, que com um propósito diferentes. Não podemos nos comparar com Jesus. Jesus nos deixou o exemplo. Mas Deus também nos conduz a situações. Deus também nos leva a certos caminhos, a certos conflitos, a certos problemas, coisas que não é agradável, não é satisfatório, não é benéfico, não é algo prazeroso no momento. Mas o fato é que Deus nos conduz a situações assim, porque tem propósitos em nossa vida. Porque tem propósitos que não é o mesmo de Jesus, porque o propósito de Jesus era completamente diferente, porque Deus nos conduz a
às adversidades, aos desertos da vida. Mas o fato é que Deus nos leva a um deserto. Deus nos conduz a um período, a um momento, a situações, a períodos da vida, fases da vida em que passamos por um deserto terrível. Quando falamos em deserto, Jesus foi tentado, foi guiado num deserto literal. Ele foi para o deserto, mas aqui o nosso deserto é simbólico. É símbolo de dificuldade, de sequidão, de aridez, de seca, de onde não há vida, né? Onde há só calor incessante, dificuldade. Então, Deus também, pelo Espírito Santo, faz a mesma coisa conosco, com certos propósitos. Com certos propósitos. Por quê? Alguém certa vez disse assim: Deus fala por meio da palavra, o homem não ouve. Deus fala por meio do Espírito no seu interior, o homem não ouve. Então ele envia o deserto para que ele possa ouvir. O escritor disse assim: Deus fala, Deus fala, Deus fala ao homem, e ele não quer ouvir a voz. Então Deus aumenta o amplificador do sofrimento, para que então ele possa ouvir. O fato é que Deus conduz cada um de nós aos desertos da vida, aos conflitos, às situações difíceis, aos períodos de seca, de aridez, de, quem sabe até de, como se estivesse sem vida. Porque é só nesse período, é só nesse estado, é só nesse momento, é só no deserto que Deus aperfeiçoa o nosso caráter. É só no deserto que Deus trata conosco coisas que nenhuma outra pode tratar. O deserto, as dificuldades da vida, Deus nos leva a ela. E isso aqui é extremamente interessante, porque se nós observarmos Deuteronômio capítulo 8, ali Deus vai dizer aos israelitas por que eles sofreram 40 anos no deserto. Por que eles tiveram que passar 40 anos? É lógico que nós sabemos que um dos motivos principais foram a rebeldia deles, porque eles foram rebeldes. E é justamente isso, por causa da rebeldia humana, Deus conduz o homem a desertos da vida. Aquilo que era para ser 40 dias virou 40 anos. Aquilo que era para ser algo rápido não foi, porque eles não estavam preparados para receber algo. Eles precisavam ser tratados. Eles precisavam ser moldados. Eles precisavam ser cada vez mais, compreender mais o que Deus queria. E olha o que diz o versículo de número 2, do capítulo 8, de Deuteronômio. Recordar-te-ás de todo o caminho, pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Deus guiou Israel ao deserto para que eles passassem fome, apesar deles não terem passado fome, porque o maná dava o sustento, mas colocou eles num aperto, no sentido de que eles foram num período em que eles tiveram que sustentar com aquilo que era só o necessário, com o objetivo de quê? Em primeiro lugar, de humilhá-los, se a gente pudesse dizer assim: Deus, eu levei vocês para o deserto para vocês se tornarem mais humildes, para serem menos arrogantes, menos mal agradecidos. Eu te conduzi ao deserto para você ver que você não é nada, que você precisa
de Deus, que você é incapaz. Porque, irmãos, uma das coisas que a bonança faz, que é o perigo da bênção, a bênção sempre é boa. O conforto, uma conta bancária recheada, né? Você ter dinheiro para pagar suas contas, isso sempre é bom. Não precisar ficar recorrendo a empréstimos. É uma maravilha. Quando tudo vai bem, quando você começa a ganhar muito, quando a vida está boa. Só que as bênçãos, se não soubermos administrá-la, ela pode ser perigosa. Ela pode se voltar contra nós. Porque o que acontece? Existem muitas pessoas que são arrogantes, que quando elas estão num nível de vida superior aos outros, elas se tornam soberbas. Ela prejudica o outro, ela menospreza o outro, ela se vê melhor que o outro. Se torna arrogante de coração, soberbo, mau, cruel, insensível às necessidades dos outros. Porque afinal de contas ele está num nível, ele tem abundância, ele não precisa de ninguém. É o mesmo pecado de Laodiceia. A igreja rica, poderosa, não faltava nada. Sabe qual que é a conclusão dele? Nós não precisamos de nada, nós temos tudo. Jesus disse assim: vocês não têm nada na verdade. Vocês acham que vocês têm ouro, vocês têm prata, mas falta-lhes o principal, a humildade do coração. Vocês são pobres espiritualmente, miseráveis, desgraçados, são cegos e nus. Vocês estão pelados, nus, espiritualmente. Jesus disse assim: vocês estão se achando melhor, que não precisa de nada, porque vocês estão num nível econômico excelente, mas vocês estão enganados. Porque tudo aquilo que vocês acham que você tem no material, no espiritual, é o oposto. Vocês estão com as melhores vestes da grife, da moda, mas a alma está nua, está pelada. Vocês têm tudo, têm ouro, têm prata, mas vocês são pobres espiritualmente. O conforto, por mais que ele é bom, ele pode ser uma armadilha na vida daqueles que não estão preparados para ser abençoados. E é justamente quando Deus nos conduz ao deserto e nos faz viver limitações, como fizeram com eles. Sabe por quê? Para fazer com que a gente entenda que não somos nada e que precisamos do outro, que precisamos de Deus, que não somos melhor que ninguém. Eu me lembro, uma vez eu conversei com o meu pastor e disse assim: pastor, eu tenho uma grande dificuldade de aceitar ser pastor, que eu tenho medo danado de precisar depender dos outros para viver. E eu não gosto disso, eu não quero isso. E toda a vida, a minha esposa está de prova, eu passava dificuldade. E minha mãe dizia: por que você passou? Você podia só me ligar. E eu não ligava. Eu dava o meu jeito, eu corria atrás, trabalhava dobrado. E eu achava que isso era uma virtude. Depois eu descobri que não é uma virtude, era um orgulho do meu coração, de não querer aceitar ajuda. E Deus mostrou isso para mim, falou: isso não é uma virtude, meu filho. Isso não é uma virtude. Isso aí é uma fraqueza sua. Você acha que você não precisa de ninguém. Acha que não precisa da ajuda do outro. Irmãos, e eu vou dizer, e eu aprendi isso da pior maneira possível. Eu aprendi isso quando eu quebrei minhas empresas, que eu tinha duas. Quando eu tive que vender minha casa, que eu tinha em Cuiabá. Quando eu tive que morar de favor na casa do outro. Morei na casa da minha irmã. Morei na casa da avó de Priscila. Meu Deus, aquilo ali é um golpe na minha alma. Até hoje eu falo: Jesus, mas, sabe? E eu percebia que era Deus tratando meu filho. Não é assim, você precisa do outro. Você precisa. Isso não é... Você precisa aceitar a ajuda do outro. Você precisa do outro. Você não é autossuficiente, nós precisamos um dos outros. Você não pode achar que resolve tudo sozinho. E eu aprendi da pior maneira possível, porque eu tive que precisar da ajuda do outro. E chegou o momento que eu não tinha o que fazer. Eu tinha que aceitar. Foi um deserto tão terrível na minha vida que eu espero que nunca volte. E eu acredito que nunca vai voltar, porque tem coisas que ocorrem na nossa vida para nos ensinar a sermos pessoas melhores, que só o deserto ensina, irmãos. Só as limitações, só as dificuldades que nós passamos faz a gente sair da prova do deserto assim: ô Jesus,
como eu era tão orgulhoso, como eu achava que eu era melhor que o outro, como eu não aceitava ajuda de ninguém, era só orgulho. E Deus nos conduz, irmãos, às dificuldades para nos humilhar, para mostrar assim, meu filho, você não é nada, você não é ninguém, você não é autossuficiente, você precisa de mim, você precisa do outro, você precisa do seu irmão, nós precisamos uns dos outros. E você não consegue nada sozinho. E Deus nos leva para os desertos da vida para mostrar as nossas limitações. E aqui é muito interessante, irmãos, que ele diz assim: eu te levei, sabe para quê também? Para que saibas o que está no teu coração. Um estudiosos em hebraico diz que na verdade esse texto está querendo dizer assim: para que você mesmo descubra como é o seu coração. Porque Deus sabe tudo, não sabe? Ele precisa provar você para você saber o que está no seu coração, mas você descobre. Mas eu descubro. A prova, o deserto revela. A prova revela. Revela o nosso orgulho, revela as nossas dificuldades, revela as nossas limitações, mostra, desnuda o nosso coração. E é aí nessa hora que Deus mostra para a gente quem somos e mostra a necessidade que temos de melhorar, de sair, de se tornar pessoas melhores. O deserto faz isso conosco, mostra as nossas limitações, mas mostra também quem somos, o que está aqui dentro do nosso coração. No deserto a inveja é desnudada, o orgulho, tudo. Começamos a perceber quem somos, o que precisamos, porque Deus nos conduz ao deserto para nos fazer isso. E é exatamente isso, irmãos, que é justamente isso que ele diz: ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná. Ou seja, por mais que o deserto é um momento de privação, ainda é um momento de sustento, porque Deus não permite que nós passamos fome, mas Ele faz com que nós vivamos umas limitações que outrora a gente não tinha. Então as dificuldades, as provas, os desertos, elas têm um efeito pedagógico na alma do indivíduo. Ela vem para nos ensinar, para nos mostrar, para nos revelar. E é justamente para nos conduzir de volta para Deus, para moldar o nosso caráter e nos conduzir de volta a Deus. E aqui está uma das lições extraordinárias, porque Jesus nos conduz ao deserto. E ele diz assim: para que você saiba que o homem não vive só de pão, mas que ele vive de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Você sabe o que ele está querendo dizer? Ele está dizendo assim: eu levo as pessoas ao deserto, especialmente os meus filhos, e não só aqueles que estão no aprisco, mas aqueles a quem Jesus está fazendo uma obra lá fora, para que a pessoa compreenda que a vida não se resume em comer, beber, vestir e existir aqui. Deus conduz um homem ao deserto para despertar a sua consciência, para ver que a vida não é carro, casa, riqueza, fortuna. Deus leva o homem ao deserto para mostrar para ele que a vida não se resume no aqui e agora, mas que tem algo maior, espiritual, poderoso, soberano, superior a tudo isso que existe e que vemos. E que não se compra, não se adquire com dinheiro, não se conquista com a força do braço, mas que é por meio da fé. É um relacionamento com Deus, é espiritual. Deus nos leva ao deserto para nos fazer entender que nós precisamos de Deus. Nós precisamos se achegar a Deus, nós precisamos buscar a Deus. Porque quando Deus nos conduz ao deserto e faz com que a gente seja limitado com as coisas daqui, quando a crise financeira chega, quando as coisas começam a ficar escassas, quando os bens materiais começam a se dissipar, ou a limitação material vem, que isso é o deserto, isso nos faz refletir sobre coisas mais importantes que os materiais.
E ele disse assim: eu te levo ao deserto para que você compreenda que a vida não se resume aqui só. Porque há um Deus que você precisa buscar, adorar, servir. Oh, meus irmãos, como que às vezes na correria do dia a dia, nessa vida nossa tão corrida, nesse século onde a velocidade é característico, velocidade nas informações, velocidade no trabalho. Quem trabalha tem que fazer cursos, tem que correr para lá. Quem dá aula de manhã, à tarde, de noite, porque precisa ganhar melhor. E aquela correria. Quem é funcionário tem que fazer hora extras. É isso, nós estamos vivendo isso há muito tempo, há séculos. Só que nós corremos um grande perigo de deixar que a correria da vida faça com que nós esqueçamos as coisas prioritárias. O relacionamento com Deus, a vida com Deus, a vida de oração, de relacionamento com o Senhor. E é justamente isso que eu imagino que Deus olha o filho dele assim e fala: meu filho, você está muito ocupado, você está esquecendo de coisas essenciais. Eu acho que eu vou te levar para um desertinho por um período. Eu acho que eu vou te conduzir, só para te despertar. É interessante ter uma passagem, Oséias diz: eu te conduzi ao deserto para falar ao teu coração. Que o barulho não te deixa ouvir, a correria, o dia a dia, as conversas, as palavras, não permite ouvir a voz. Então Deus nos leva ao deserto, lá nós estamos sozinhos, e lá a gente ouve a voz de Deus. Lá Deus fala ao nosso coração. No deserto do silêncio, lá nós paramos, pensamos, ficamos quietos e conseguimos ouvir o que Deus quer de nós. Mas Deus nos leva ao deserto porque isso é um meio. É um meio que Deus trabalhou na vida dos israelitas, na vida do povo de Israel no tempo de Juízes, como uma correção. Se você ler o livro de Juízes, é um ciclo que se repete o livro inteiro. Eles se distanciam de Deus, começam a adorar outros deuses. Deus então desperta uma nação vizinha, começa a castigá-los. Eles se arrependem, Deus levanta um juiz e restaura eles. Eles se arrependem e servem a Deus. E o ciclo se repete o livro inteiro. Passa um tempo, a mesma coisa. Eles se desviam, Deus envia uma nação, eles se arrependem, Deus levanta um juiz e restauram eles novamente. Que Deus maravilhoso, né? Que Deus bondoso. O homem se afasta, ele usa o deserto para que ele volte. Quando ele volta, ele arrepende, clama, e Deus vem com o seu abraço, com o seu amor, com a sua restauração e diz: meu filho, é assim que eu quero você. E é isso que Deus faz conosco, irmãos. É isso que Deus faz com os crentes, com os seus filhos. É isso que Deus está trabalhando na vida de pessoas que às vezes não conseguem ouvir o Evangelho, não conseguem ouvir a voz de Deus, não conseguem porque ele não para, ele não crê, e Deus envia o deserto na vida dele. Deus seca a fonte, tira os recursos, deixa na limitação mínima para que ele possa ver que ele não é nada, que não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus faz isso conosco, faz isso com aqueles que estão lá fora, faz isso com seus filhos quando se desviam, quando esquecem, quando se distraem. Isso é a prática. E é por isso que Paulo vai dizer em Romanos 5 que a tribulação, ela não veio para matar. A Bíblia diz que a tribulação produz esperança, que a tribulação produz paciência, que a tribulação de alguma forma faz produzir coisas boas em nós. Paulo diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso muito excelente de glória. Mas ele nos leva. Eu não sei se você está vivendo um deserto. Eu não sei qual é o período da sua vida. Mas eu sei que Deus tem um propósito. E o propósito é esse. É nos fazer pessoas melhores. É aperfeiçoar a nossa fé.
fazer com que nós compreendamos que servir a Deus é mais importante que conseguir coisas. É fazer a gente moldar o nosso caráter e fazer com que cada vez mais nós pareçamos com Cristo. É fazer com que nós, de fato, creiamos em Deus. Porque, irmãos, às vezes, nós criticamos muito Tomé, né? Coitado do Tomé. Ficou marcado até hoje como o incrédulo dos discípulos. Até quem é incrédulo recebe seu Tomé. Isso é um Tomé. Mas isso aqui é muito interessante. Tomé tinha mais fé que a gente. Tomé se arrepende. Diz assim, meu Deus, me perdoe. Segundo a tradição, em 52 depois de Cristo, ele foi para as Índias. E ali nasceu uma igreja que cresceu à parte da igreja romana. Você vê. Quando os jesuítas foram evangelizar a Índia, achando que ia ver só pagãos, tinha uma igreja lá. A igreja de São Tomé. Ele foi um missionário, ele foi um pregador. Ficou com essa marca, coitado, por causa disso. Mas ele foi um homem de fé. Mas ele teve um momento de fraqueza. A questão é, será que nós também não somos Tomé? Será que nós também não agimos frequentemente igual ele? Se não mais que ele, porque ele foi uma vez, que a gente saiba, né? E se arrependeu e fez uma obra extraordinária. E nós? Será que nós não somos como Tomé frequentemente? Não duvidamos das coisas de Deus? Não duvidamos do que Deus pode fazer, de quem Ele é? Não duvidamos, não questionamos, não murmuramos? A verdade é que às vezes nós somos pior que Tomé. Muitas das vezes somos piores que Tomé. E às vezes Deus nos leva aos desertos da vida para que nossa fé seja aperfeiçoada. Porque é no deserto, é nos momentos de privações que de alguma maneira Deus revela-se a nós. Se nós continuarmos lendo o texto de Deuteronômio, nós vamos ver que eles andaram 40 anos com o mesmo sapato, com a mesma roupa. Como? A roupa ia crescendo junto e o sapato também. E nós vamos observar que, mesmo no deserto, Deus cuidava deles. Deus realizava milagres. Deus fazia as coisas extraordinárias. Deus operava na vida deles. Porque o deserto é o lugar onde Deus se manifesta, a sua glória, a sua presença. E é o lugar onde nós podemos aperfeiçoar a nossa fé. Porque tem coisa que você só experimenta no deserto. Tem situações da vida que é só no deserto que a sua fé é ativada, é exercitada. É frequente a gente ouvir testemunho de irmãos dizendo, irmãos, eu estava numa situação tão difícil, quase não tinha nada para comer. E chegou um irmão e falou, eu senti de Deus de comprar uma cesta básica e estou mandando aqui para você. Ninguém falou nada, mas Deus falou. E Deus faz isso. Deus faz isso. Cuidando do homem no deserto. E isso vai fortalecendo a fé. Mas nós precisamos estar atento à voz de Deus. Nós precisamos compreender que às vezes Deus nos conduz ao deserto porque quer o melhor para nós. Porque quer nos aperfeiçoar. Porque quer nos fazer pessoas melhores. Quer fazer com que nós estejamos no centro da sua vontade. Quer fazer com que nós sejamos pessoas com um caráter melhor, com uma fé melhor, com um relacionamento melhor com Ele. E o deserto é um dos instrumentos de Deus para isso acontecer. Ele usa a palavra. A Bíblia diz que a palavra nos santifica. A palavra de Deus que o Espírito Santo testifica ao nosso espírito. O Espírito fala conosco. E nos molda e nos ajuda a viver. Mas o deserto é algo que faz parte da ferramenta de Deus. Para nos mudar, para nos transformar, para nos levar a um caminho certo, para nos conduzir à presença do Senhor, para fortalecer a nossa fé. Você crê nisso? Então, não desespere. Esse é um processo que todo crente tem que passar. Se você ainda não passou, vai passar.
Isso é o cuidado de Deus. Isso é o amor de Deus. Isso é Deus disciplinando os seus filhos, para que ele possa estar em harmonia com a sua vontade. Deus trabalhando em nós, em nosso caráter, forjando nossa vida, porque nós somos como vasos na mão do oleiro. Lembra daquela visão, ou daquela parábola praticamente, em que Jeremias tem, em Jeremias 18, quando ele leva Jeremias na casa do oleiro, e ele vê aquele oleiro fazendo aquele barro lindo, mas de repente, aquele vaso lindo, com barro, mas de repente aquele vaso se desfaz, quebra, né? Vira uma bagunça, que ele faz a massa de novo e começa a fazer um vaso novo perfeito. Isso é o deserto. Às vezes a gente tem um formato e precisa ser amassado, batido, para ser refeito, para se tornar um vaso novo, um vaso capaz de viver a presença, a glória de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus. E isso faz parte da nossa vida, isso faz parte da minha vida. E se Deus está lidando com você no deserto, se alegre, porque Ele faz isso porque nos ama, porque nos conduz a limitações. E Paulo disse assim, em 2 Coríntios 12, quando ele diz assim, olha, tem um espinho na carne que está me deixando maluco. É um deserto que não passa. É um mensageiro de Satanás que me esbofeteia todos os dias, a saber, um espinho na carne, ao qual eu orei 3 vezes. E ele diz assim, meu filho, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que maravilha. Tem coisa que Deus permite ficar em nossa vida para nos manter num devido lugar, para nos fazer estar naquela posição de servo humilde, de quebrantado. Os espinhos da carne, os desertos da vida nos servem para fazer com que nós compreendamos que não somos nada sem Deus, que nas fraquezas Deus revela o seu poder em nós, nas limitações Deus manifesta a sua glória. E é por isso que Paulo diz, então quando eu sou fraco, então sou forte. Nesta noite, eu gostaria de levar a cada um de nós a refletir e a pensar sobre o que Deus está lidando com a nossa vida e como Ele está lidando, e a entender que Ele está trabalhando na sua vida, que Ele está trabalhando na minha vida, que Ele vai continuar agindo de forma poderosa. E uma das coisas que Ele faz são os desertos. Então não se desespere com os desertos da vida, não se desespere, porque você não vai morrer, porque o deserto é um lugar onde Deus nos conduz para sermos aperfeiçoados. Então se alegre em Deus. É por isso que a Bíblia diz, em tudo dai graça, em qualquer situação, na bonança, na tristeza, na alegria, no deserto ou no oásis. Agradeça, seja grato, adore, louve, porque Deus está no controle de tudo. E Ele é um Deus amoroso, bondoso, e que nos conduz a desertos para nos melhorar, para nos ajudar, para nos fazer pessoas melhores. Amém? Você crê nisso? Então se coloque de pé, nós vamos fazer uma oração. Eu não sei como está a sua situação, eu não sei se você está em um deserto ou não, mas a mensagem de Deus para você hoje é: Deus está trabalhando na sua vida, e está trabalhando para melhor. Jeremias diz, eu sei muito bem os planos que tenho sobre vós, são planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. É esse, Deus tem plano de paz para você, Deus tem planos bons, Deus quer te conduzir a coisas extraordinárias, mas o processo do deserto faz parte da caminhada cristã.
E no fim, Ele quer o nosso bem e Ele sabe todas as coisas. Eu não sei qual é o teu problema. Eu não sei qual é o teu problema, mas uma coisa eu sei: confie no Senhor. Creia nele. Se renda a Ele. Confia nele. Confia que Ele está te conduzindo, que Ele está te direcionando. Pode ser que você está passando um deserto que às vezes não é físico. Pode ser um deserto espiritual. Não é material, pode ser um deserto emocional, existencial. Pode ser, quem sabe, você está vivendo um período de dúvidas, períodos espirituais terríveis. Quem sabe é um deserto num relacionamento conjugal. Mas não permita que isso faça com que as coisas piorem, mas deixe que Deus os guie. Ouça a palavra de Deus, viva a palavra de Deus, sirva ao Senhor Jesus, porque Deus tem um propósito na vida de vocês. Deus tem um propósito na sua vida, e é Deus que nos conduz aonde Ele quer que nós estejamos. Apenas ouça a voz do Senhor. Nós vamos louvar o Senhor. Você pode louvar? Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto eu não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isto vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. E te adorar é o que sustenta-me. De pé eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver um amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Senhor nosso Deus, querido Pai, nós queremos te adorar, Senhor. Queremos te bendizer. Queremos exaltar o teu nome, porque tu és o nosso Senhor, o nosso Deus. Que independente do deserto em que estejamos passando, o teu nome seja glorificado em nossas vidas. Que o teu nome seja honrado, Senhor, através de nossas vidas. Deus, nos ajude a viver a tua palavra, mesmo nos momentos difíceis, e não distanciarmos dos teus preceitos, Senhor, mesmo nos desertos da vida. Pai, eu quero lhe pedir que o Senhor venha ajudar os teus filhos, aqueles que estão vivendo momentos difíceis, para que eles não se desesperem, mas que saibam que o Senhor está no controle de tudo, que o Senhor está aperfeiçoando, que o Senhor está tratando, que o Senhor está lidando com nossos defeitos e falhas, que o Senhor está cada vez mais nos melhorando para a glória do teu nome, porque o Senhor é um Deus que nos ama, nos protege, nos guarda e que nos sustenta em todos os instantes da vida. Deus, eu peço-te, ó Deus, que o Senhor nos dê a capacidade, pelo teu Espírito, de suportar essas dificuldades que vêm em nossa vida. Pai, que não façamos como os israelitas, que por murmurarem pereceram no deserto. Mas nos ajude, Senhor, a te servir com gratidão. E como disse o louvor, que nós possamos te adorar, ainda que estejamos num deserto terrível da vida. Em nome de Jesus, ó Deus, nos conduz a uma vida de adoração, de oração, de louvor. Por mais que as coisas possam estar de uma forma não do jeito que queríamos, mas que o Senhor seja exaltado em nossa vida.
Abençoe a vida do teu filho, abençoe a vida da tua filha que veio aqui nesta noite. E que saia daqui fortificado pelo poder do teu Espírito Santo, sabendo, ó Deus, que o Senhor é aquele que cuida, é aquele que sustenta, é aquele que ampara, é aquele que abre as portas, mesmo quando estamos no deserto. Ó Deus, que o Senhor faça nos enxergar, faça nos ver, faça nos entender que precisamos cada vez mais do Senhor, que precisamos cada vez mais da tua palavra, da tua presença, que o que mais precisamos é buscar o teu reino e que as demais coisas o Senhor nos acrescentará. Faça-nos, ó Senhor Deus, compreender que a vida é passageira, mas que aquele que faz a vontade do Senhor permanece para todo sempre. Nos leva, Senhor, à tua vontade e nos conduz, ainda que isso seja necessário, que o Senhor nos conduza ao deserto. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajude o teu filho, ajude a tua filha a suportar esses momentos difíceis, pois sabemos que são difíceis. Existem situações que são muito difíceis, mas conceda-nos graça, que a nossa fé, que a nossa comunhão, que a nossa crença, que a nossa devoção esteja acima de qualquer circunstância nesta terra, de qualquer situação. E como Paulo, ainda que estejamos no deserto ou estejamos em oásis, que nós estejamos contentes com o Senhor, porque todas as coisas nós podemos no Senhor, porque o Senhor nos fortalece em meio às crises. Em nome de Jesus, eu quero te pedir graça, consolo, força. Ajude os teus filhos nos conflitos, nas crises, nos problemas emocionais, espirituais, conjugais, nos desertos financeiros, nas crises que vêm sobre nós. E nos ajude a te servir, independente de qualquer circunstância, pois o Senhor é digno de toda adoração, porque o Senhor é digno de todo louvor. Em nome de Jesus, amém. Quantos podem dizer amém?